Olá, sejam bem-vindos ao canal Professor Vitor Soares. Nesta aula nós iremos estudar as DCNs para a educação infantil. Documento importante para você que está estudando aí para a educação infantil, você que está estudando também para os anos iniciais, educação básica para nós que somos pedagogos, ok? Então, material muito importante. Antes de nós começarmos, se inscreva no canal, acione ao sininho. É muito importante que você se inscreva e acione o sininho para que você não perca materiais iguais a esse. Também é importante que você deixe o seu like. O seu like é muito importante. Nós iremos trabalhar primeiro a parte teórica. Eu trouxe as DCNs para a educação infantil de forma esquematizada e depois nós iremos responder questões para sabermos como que essas DCNs poderão ser cobradas em prova de concurso, ok? Pode colocar na tela para mim, por favor. Temos então aí o artigo 1º, que vai falar sobre as DCNs que estão aí preocupadas com a organização pedagógica, das propostas pedagógicas na educação infantil. Então, tudo vai girar em torno aí da organização de propostas pedagógicas na educação infantil. Então, esse documento tem esta preocupação, ok? Partindo aí para frente, nós temos o seguinte, nós temos aí as DCNs sendo articuladas aí com a educação básica, porque nós sabemos aí que a educação infantil faz parte, é a primeira etapa da educação básica, irá reunir princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Então nós temos aí uma base muito importante, ok? Que vai aí orientar, que vai legitimar esse documento e vai orientar políticas públicas e elaboração, planejamento, execução e avaliação das propostas pedagógicas e curriculares da educação infantil, ok? Indo para frente, nós vamos trabalhar aí a questão do currículo da educação infantil. Ele vai ser concebido como um conjunto de práticas que vão articular experiências, saberes das crianças com os conhecimentos culturais, artísticos, ambientais, científicos e tecnológicos e vão promover o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos, ok? Esse é o currículo da educação infantil, articulando aquilo que a criança sabe com os conhecimentos que são historicamente construídos ao longo da trajetória humana, preocupado com a promoção do desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos. Partindo para frente, dando continuidade, nós temos aí que as propostas pedagógicas vão considerar a criança como centro do planejamento curricular. A criança será sujeito histórico de direitos e nós temos aí interações e relações e práticas cotidianas que vão construir a identidade pessoal e coletiva das crianças de educação infantil. E aí, lembrando que a questão coletiva na educação infantil é muito importante. A criança parte do coletivo para o pessoal. Ela vai construir a sua identidade pessoal a partir das construções coletivas. E aí nós temos várias atividades que o artigo 4º irá trazer para a gente, como brincar, imaginar, fantasiar, desejar, aprender, observar, experimentar, narrar, questionar e construir sentidos sobre a natureza e a sociedade. E também o artigo 4º vai trabalhar a questão da produção de cultura, que a criança da educação infantil também produz cultura, ok? Aspecto importante nesse artigo 4º. O artigo 5º vem trabalhando mais a questão estrutural e as características da educação infantil, trabalhando a educação infantil como primeira etapa da educação básica, sendo oferecidas em creches e pré-escolas, lembrando que creches de 0 a 3, não obrigatório, pré-escolas 4 e 5 anos, sendo obrigatórias as duas
os 2 anos, ok? A partir dos 4 anos, você tem a educação infantil obrigatória. Por isso que quando a gente trabalha a questão de educação básica obrigatória, a gente tira a creche e deixa só a pré-escola. Maravilha? Então, a educação básica, sem ser obrigatória, começa na creche. Quando a sua prova trouxer educação básica obrigatória, se disser lá educação infantil, educação, ensino fundamental e médio, pode colocar errado, porque não é educação infantil. É a pré-escola ou educação infantil a partir da pré-escola. Maravilha? Educação infantil tem as duas fases, uma obrigatória e outra não obrigatória. Uma questão importante das características das creches e pré-escolas são espaços institucionais não domésticos, públicos ou privados. Se na sua prova cair que são espaços institucionais domésticos, está errado. Se disser que são apenas públicos, está errado. Ou disser que são apenas privados, está também errado. Tem que ser neste modelo com essas características. Espaços institucionais não domésticos, públicos ou privados. Educação e cuidado de crianças de 0 a 5 em período diurno, na jornada integral ou parcial. Outra característica da educação infantil. Outro ponto importante é sobre a regulação e supervisão por órgão competente de sistema de ensino submetidos a controle social. Só falando a respeito aí da questão do controle social, que é um ponto importante, isso geralmente não cai em prova, ok? Então, prestar atenção aí na perspectiva que eles são submetidos a controle social. Maravilha? Ponto aí importante. Dando continuidade, falando sobre o dever do Estado, garantir educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção, nem, inclusive, sendo pré-requisito para o ensino fundamental. Aqui, no parágrafo 1º, não fala sobre isso, mas ele não há requisito de seleção para se frequentar a educação infantil. Aí nós temos a obrigatoriedade, como eu falei para vocês, de matrícula a partir de 4 e 5 anos para crianças que completam aniversário até 31 de março do ano da matrícula. Essa é a obrigatoriedade. Você que gosta demais de cair em prova, despenca em prova e você pode ter algum problema aqui quando for trabalhar sobre isso. Então pode marcar aí como ponto correto, como ponto aí a ser estudado. Outra questão importante que as crianças que vão fazer aí 6 anos, que completam 6 anos após 31 de março do ano da matrícula, devem ser matriculadas na educação infantil. Fez aniversário após 31 de março, ou seja, 6 anos após 31 de março, naquele ano que ele fará 6 anos, deve se matricular na educação infantil, ok? Nós temos também outro ponto aqui importante sobre a frequência. Olha só o que as DCNs trabalham a questão da frequência. Não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. O que isso significa, professor? É que a criança pode vir do lar a partir dos 6 anos para frequentar o primeiro ano do ensino fundamental e nunca ter frequentado a educação infantil. Ela pode se matricular lá no ensino fundamental. Por quê? A educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental, apesar de ser obrigatória a partir dos 4 anos, ok? O oferecimento das vagas em creches e pré-escolas devem ser próximas às residências das crianças, ok? Salvo realmente a questão de vagas. A educação infantil vai ter 2 momentos, a jornada parcial, com a jornada mínima a partir de 4 horas, ok? Ou seja, a jornada mínima de 4 horas, ou seja, a criança frequenta a instituição 4 horas. Nós chamamos de tempo parcial. A criança frequenta
duração igual ou superior a 10 horas, ou seja, 7 horas. Igual ou superior a 7 horas, nós vamos chamar de integral, tempo integral. Por que eu falei 10 horas? Porque aqui no Distrito Federal, a educação infantil integral ela tem aí a duração de 10 horas, mas a legislação me fala que a partir de 7 horas você já pode considerar a educação integral, em tempo integral, ok? Muito importante isso. Nós temos aqui agora o artigo 6º, que vai falar o seguinte ponto. Vai trabalhar aí o seguinte ponto, artigo 6º. Falando de propostas pedagógicas que devem respeitar os seguintes princípios. Então, quais são os princípios da proposta pedagógica na educação infantil? Nós temos os princípios éticos, políticos e estéticos. Esses princípios aqui, eles não caem, eles despencam. Então, você precisa ficar muito aí preocupado, atenta com esse ponto. E aí, quando se fala de princípio ético, se fala de autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades, singularidade, às pessoas. Então, de um modo geral, trabalhando a questão da autonomia, responsabilidade, solidariedade e respeito às questões alheias e questões culturais e às singularidades, à diversidade do sujeito. Outro ponto são os políticos. E aí, pessoal, cuidado com esse princípio político, porque ele não é político partidário, ele é político na perspectiva do exercício dos direitos do cidadão. Também ao exercício da criticidade e ao respeito da ordem democrática. São pontos importantes. O estético diz respeito a sensibilidade, fruição, criatividade, ludicidade, liberdade de expressão de todas as manifestações culturais, artísticas que podem ser produzidas ou podem ser vivenciadas pela criança, ok? Esses princípios aqui gostam muito de aparecer em prova. As bancas amam estes princípios, principalmente aí trocando aqui cada um deles, tá bom? Entre eles aí. Então vamos lá. Eu trouxe para vocês também o conceito de proposta pedagógica ou projeto político pedagógico. E aí as DCNs irá trabalhar da seguinte forma. Vai trabalhar a proposta pedagógica ou projeto político pedagógico como um plano orientador das ações da instituição, vai definir metas para a aprendizagem e desenvolvimento da criança, onde os educandos serão educados e cuidados, ok? A educação, o educar e o cuidar sempre juntos. E como é que ele vai ser elaborado? Com participação coletiva, com participação da direção, com participação dos professores, da comunidade escolar, ou seja, todos que estão naquela escola, naquela instituição, devem participar do projeto, da elaboração do projeto político-pedagógico na perspectiva da gestão democrática. Partindo aí para o artigo 7º, o artigo 7º vai trabalhar sobre a questão da proposta pedagógica das instituições, que vai garantir aí sua função sociopolítica e pedagógica, oferecendo condições e recursos para o usufruto dos direitos civis, humanos e sociais da criança. Outro ponto importante, compartilhando e complementando a educação, o cuidado das crianças com as famílias, muito importante. Lembrando que nós complementamos as ações das famílias, isso já é dito lá nas DCNs gerais para a educação básica. Complementamos as ações da família, ok? E da comunidade, um ponto importante. Então, aqui também se fala a respeito desse ponto, possibilitando a convivência entre adulto e criança, ampliando saberes e conhecimentos. Outro ponto, promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre crianças de diferentes classes sociais e construindo novas formas de
sociabilidade e subjetividade, comprometidas com a ludicidade, democracia, sustentabilidade, rompendo com as relações de dominação. Ponto importante, porque aqui é construído a questão da autonomia, da identidade, essa construção das novas formas de sociabilidade e subjetividade contribui para o desenvolvimento de identidade do sujeito. O artigo 8º vai trabalhar ainda sobre a questão da proposta pedagógica, devendo garantir o acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens, além de direitos à proteção, à saúde, saúde, liberdade, confiança, respeito, dignidade, brincadeira, convivência e interação. As propostas pedagógicas devem prever. Quais são as previsões aí da proposta pedagógica? Educação em sua integralidade aqui, quando fala educação em sua integralidade, não está falando de tempo integral, mas a perspectiva de educação no aspecto global do sujeito. E tendo aí como indissociabilidade o cuidado do processo educativo, ou seja, o cuidado indissociável do processo educativo. O que está querendo dizer? A indissociabilidade do cuidar e do educar, ok? Os dois andando juntos. Educação infantil tem esse processo. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural, ou seja, apenas reforçando a educação integral. Isso é educação integral, a indivisibilidade das dimensões do sujeito. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, respeitando e valorizando suas funções, suas formas de organização, ok? Por quê? Porque nosso trabalho é complementar as ações das famílias. Por isso que nós temos que sempre chamar as famílias para dentro da instituição, dialogando, escutando e desenvolvendo o nosso trabalho a partir das demandas que a comunidade e as crianças trazem para a instituição. A relação efetiva com a comunidade local, a partir da gestão democrática, considerando o que a comunidade traz a partir dos seus saberes. O reconhecimento das especificidades etárias e singularidades individuais e coletivas, sempre percebendo que cada idade, cada etapa do desenvolvimento da criança é singular e lembrando que cada sujeito é único a partir da sua individualidade, da sua coletividade, promovendo as interações entre as crianças, para que a partir dessas interações haja o desenvolvimento integral, o desenvolvimento das próprias especificidades e singularidades individuais e coletiva. Deslocamento e movimentos amplos das crianças em espaços internos e externos da instituição, sempre proporcionando às crianças meios e vivências para que elas possam se desenvolver em vários espaços, acessibilidade de espaços, materiais, brinquedos para as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades, assim também como superdotação. Lembrando que as crianças da educação especial, elas vão ser ali atendidas a partir da educação infantil, 0 ano de idade até ao longo da vida, de forma transversal. Então, você tem a educação especial sendo desenvolvida, trabalhada, promovida na educação infantil. Aqui o inciso 7º vem trazendo justamente essa preocupação. A apropriação das contribuições histórico-culturais de povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e outros países da América. Lembrando que nós somos um país que tem uma diversidade enorme a partir da migração e imigração de vários países, então existem várias contribuições histórico-culturais e precisam ser respeitadas, valorizadas, acessadas e vivenciadas pelas crianças. A valorização e interação com histórias e culturas africanas, afro-brasileiras, combatendo o racismo e a discriminação, aí atendendo à legislação que também exige que isso seja trabalhado, também trabalhando a questão da dignidade da criança como pessoa humana e proteção contra a violência física
ou simbólica negligência, prevendo o encaminhamento para instituições competentes aqui, fazendo uma parceria importante com o Estatuto da Criança e do Adolescente, reforçando que, em caso de suspeita de qualquer negligência, de qualquer cerceamento de direito da criança ou violência, o Conselho Tutelar precisa ser acessado, precisa ser procurado pelo dirigente daquela instituição para que possa repassar, para que possa encaminhar para essa entidade, ok? Trabalhando aí da questão das propostas pedagógicas, agora dos povos indígenas, que devem proporcionar uma relação viva com o conhecimento e a crença, valores e memórias do povo, reafirmar a sua identidade étnica e a sua língua materna. Então, o trabalho a partir da proposta pedagógica para os povos indígenas é a partir da sua própria vivência, cultura, identidade, língua, e não de forma eurocêntrica. Cuidado, a sua prova pode trabalhar dentro desse aspecto. Dar continuidade à educação tradicional familiar, articulando com as práticas socioculturais da comunidade. Adequar o calendário, agrupamentos etários, atividades ambientais conforme a demanda dos povos indígenas, e você tem aí uma proposta pedagógica que venha atender às peculiaridades dessa população. Outra população também que as DCNs para educação infantil vêm trabalhando são as trazidas para os filhos de agricultores familiares, extrativistas, pescadores, artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados pela reforma agrária, quilombolas, caiçaras e povos da floresta. Como deve ser esse tipo de proposta pedagógica, reconhecendo seus modos de vida no campo como fundamentais para a identidade das crianças rurais. Então, a partir da identidade desses povos, a partir do conhecimento da cultura e das peculiaridades da vida no campo, deve ser desenvolvidas a partir desse pressuposto, vinculando a realidade dessas populações, as questões culturais, as tradições e as práticas sustentáveis, flexibilizando o calendário, rotinas, atividades conforme atividades econômicas dessas populações, lembrando que essas populações, como também as indígenas, são populações que geralmente vivem da terra, na sua maioria vivem da terra e precisam passar por período de semeadura, de plantio, de colheita. Então, esse calendário precisa ser flexível. Você tem as cheias, as secas, que precisam também ser levadas em consideração. Valorizar os saberes, o papel dessas populações na produção de conhecimentos sobre o mundo e ambiente natural e oferecer brinquedos e equipamentos respeitando as suas características ambientais e socioculturais da comunidade. As práticas pedagógicas curriculares devem ter como eixos norteadores interações e brincadeiras. Eu quero trazer aqui um ponto importante. Quando nós tratamos das interações e brincadeiras, a sua prova pode trabalhar esse conceito de eixos norteadores como educar e cuidar. E isso aqui está errado. Tome muito cuidado com esse ponto. Então, lembrando, os eixos norteadores das práticas pedagógicas são interações e brincadeira. E vão garantir aí a experiência. Quais experiências, professor? Que promovam conhecimento de si e do mundo por meio de experiências sensoriais, expressivas e corporais. As experiências a partir de questões sensoriais, expressivas e corporais, muito importante, porque nós temos que lembrar que nós vamos trabalhar com crianças a partir de 0 ano de vida, favorecendo também a imersão nas diferentes linguagens e domínio de vários gêneros
e formas de expressão. As crianças precisam passar por várias vivências linguísticas e não linguísticas, domínio de vários gêneros, expressões, de formas de expressões, para que ela possa, a partir dessa vivência, construir a sua própria linguagem, dominar aí também vários gêneros, proporcionar experiências de narrativa, apreciação e interação com linguagem oral e escrita. Muita gente diz que eu não posso alfabetizar na educação infantil, e realmente a alfabetização ela parte do primeiro ano do ensino fundamental, mas isso não quer dizer que eu não venha proporcionar experiências de linguagem oral e escrita, experiência de narrativa, apreciação, interação, releitura, e também que eu não vá ler e escrever para as crianças. Isso, muito pelo contrário, eu preciso sempre proporcionar essas experiências, essas vivências. Recriar relações de quantidade, medidas, formas e orientação de espaço temporal, ampliar a confiança e a participação em atividades individuais e coletivas, possibilitar a elaboração da autonomia nas ações do cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. Uma das questões que são muito importantes são as funções que as crianças precisam desenvolver, as funções do seu cotidiano, ok? Essas funções de cuidado pessoal, da autorregulação, da saúde, do bem-estar, vão proporcionar a essa criança a possibilidade de serem adultos que consigam desenvolver essas atividades. Isso começa na educação infantil. Isso precisa ser trabalhado, proporcionando a elas vivências éticas, estéticas, ampliando padrões de referência e identidade no diálogo e reconhecimento da diversidade. Quando a gente trabalha a questão de vivências estéticas, não significa que eu vá fazer para a criança, mas que eu venha proporcionar a ela vivência, trazendo modelos, trazendo para ela exemplos, para que ela possa viver, trazendo para ela uma imersão estética, para que ela possa entender e para que ela possa refinar as questões estéticas e éticas. Incentivando a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento sobre o mundo físico e social, tempo e natureza. A questão da vivência nesses aspectos é muito importante, porque as crianças precisam realmente ter essa experiência, precisa ser incentivado esses pontos que são muito importantes. A promoção de interação com a diversidade de manifestações artísticas e culturais, elas precisam participar de momentos interativos, elas precisam passar por momentos também de produção e de vivência dessas manifestações culturais e artísticas, para que elas possam aí desenvolver as questões estéticas. Promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e sustentabilidade da vida na Terra. E aí você tem as agendas que vão trabalhar as questões ambientais que precisam ser desenvolvidas e promovidas na educação infantil, para que você tenha aí um adulto que se preocupe com essas relações de cuidado, preservação e conhecimento da biodiversidade e as questões de sustentabilidade. Proporcionar interação e conhecimento das manifestações e tradições culturais brasileiras a partir dos aspectos multiculturais que nós temos, a partir da multidiversidade que nós temos, a partir aí da diversidade étnica que o Brasil proporciona às crianças a partir das suas manifestações e tradições culturais. Possibilitar a utilização de recursos e tecnologias e também de questões aí de usos midiáticos, recursos midiáticos, para que as crianças possam entender a utilização dessas ferramentas. O artigo 10º vai trabalhar aí que as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento pedagógico e avaliação do desenvolvimento das crianças. A partir daqui nós vamos falar a respeito da avaliação. Como deve ser
essa avaliação. Eu vou trabalhar o artigo 10º e depois nós vamos trabalhar aí conceitos que são importantes para que possamos entender como a avaliação deve ser desenvolvidas para com as crianças. Deve ser desenvolvida a partir de uma observação crítica e criativa das atividades, brincadeiras e interações do cotidiano. Deve ser utilizado múltiplos registros, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns, grafismos, portfólios, entre outros. Continuidade das aprendizagens com estratégias para momentos de transição, percebendo que a transição é muito importante para o desenvolvimento do trabalho, para que a criança não venha sentir essa ruptura no desenvolvimento do trabalho. Documentação para as famílias reconhecer o trabalho da instituição e o processo de desenvolvimento das crianças. Aqui muito importante esse aspecto, a partir da construção de portfólios, relatórios, o famoso saquinho de atividades, né, o envelope de atividades. Nós temos aí outros meios para que haja a documentação para que as famílias possam aí acompanhar o desenvolvimento das crianças, a partir também dos próprios relatórios, como ferramentas aí de avaliação. E lembrando que não há retenção das crianças na educação infantil. Eu trouxe também, a partir disso, alguns pontos mais voltados para a avaliação, como criação de procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e avaliação e desenvolvimento da criança, avaliação sem seleção em promoção e classificação. Essa avaliação deve garantir a observação crítica, a utilização de múltiplos registros, a continuidade dos processos de aprendizagem, documentação específica e a não retenção na educação infantil. O artigo 11 vem falando a respeito de proposta pedagógica que devem prever a continuidade do processo de aprendizagem e desenvolvimento na transição para o ensino fundamental, lembrando que essa transição não pode acontecer dentro desse processo rupturas, respeitando as especificidades etárias sem antecipação de conteúdos. Isso quer dizer que eu não vou antecipar a alfabetização, ok? Muitas instituições de educação infantil querem alfabetizar e tá errado, tá bom, gente? Não existe documento, não existe aí nenhum precedente que fala a respeito de alfabetização na educação infantil. E finalizando o nosso documento, cabe ao Ministério da Educação elaborar orientações para a implementação dessas diretrizes, ok? Então nós temos aí as DCNs, para a educação infantil, que foi aí elaborada com este propósito. A partir daqui nós vamos trabalhar questões, maravilha? As questões que vão nos ajudar a entender como essas DCNs serão cobradas. Pode colocar na tela para mim, por favor. Pode colocar na tela. Nós temos aí a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte. Vamos lá. Deixa eu trocar aqui de canetinha. Beleza. De acordo com as DCNs para a educação infantil, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter os eixos norteadores, interações e brincadeira, garantindo as experiências que... Primeiro ponto, vem comigo. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio para elas de vários gêneros e formas de expressão gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Incentivem a curiosidade, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Vamos então para o ponto. Buscando aplicar essas diretrizes, Bernadette, professora de uma turma de pré-escola municipal, concluiu acertadamente que era preciso desenvolver essas experiências a partir de uma abordagem que
examine a realidade como ela é, estável e fragmentada. Pessoal, errado esse ponto aqui. Como é que deve ser trabalhado? A partir da interdisciplinaridade, por projeto, de forma transversal, ok? De forma transversal, maravilha. São pontos aí que devem ser considerados. Você tome cuidado com questões como essa, não a partir da sua realidade, mas a partir do que o documento traz pra gente. Pode colocar na tela aí para mim, por favor. Então nós temos aí, pode marcar errado. Perfeito? Próxima questão vai trabalhar o seguinte. Janete é candidata ao concurso para professor de educação infantil e as DCNs para a educação infantil, com base nesse documento legal, ela compreendeu que para a educação infantil é preciso definir as metas e aprendizagens pretendidas para o desenvolvimento dos meninos e meninas que são educados e cuidados na instituição, constituindo ambas o plano orientador das ações educativas, o qual corresponde à proposta pedagógica e ao projeto pedagógico. Pode marcar como certo, ela está apenas fazendo aí a transcrição, pessoal, do artigo 1º, que fala sobre organização, sobre as DCNs da educação infantil, como sendo aquelas que vão se preocupar com a organização de propostas pedagógicas na educação infantil. Então pode marcar aí correto, ok? Marcando correto. Próxima questão vai dizer o seguinte. Olha só o que a 3 vai falar pra gente, pessoal. Segundo as DCNs para a educação infantil, é considerado um princípio fundamental estético para das práticas neste segmento a valorização da sensibilidade. A questão estética é a questão da sensibilidade, professor? Correto. É a questão da sensibilidade, de acordo com o artigo 6º, no seu inciso 3º, ok? Pode marcar aí, correto. Quarto, vai dizer o seguinte: no contexto das diretrizes curriculares nacionais, DCNs para a educação infantil, as crianças são consideradas o centro do planejamento curricular, além de sujeitos históricos e de direito. Pode marcar, pessoal, corretíssimo. Isso está confirmado lá no artigo 4º das DCNs para a educação infantil. Questão 5 vem dizendo o seguinte, olha só. São consideradas pelas DCNs para a educação infantil princípios políticos a serem respeitadas nas propostas pedagógicas da educação infantil, direitos à sensibilidade, criatividade, ludicidade, liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas. Pessoal, quando você fala de princípios políticos, você lembra de cidadania, ok? Aqui está errado, maravilha, porque tudo isso daqui são os princípios estéticos, ok? Princípios estéticos. Então pode marcar errado. Vem comigo, pessoal. 6. A questão 6 diz o seguinte: de acordo com as DCNs para a educação infantil, a educação infantil se destina a atender crianças de idade de 4 a 6 anos. Pessoal, lá 0 a 5 anos, ok? Então pode marcar aí errado. Próximo diz o seguinte, olha só o que vem trazendo aqui pra gente. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil estabelecem uma concepção de currículo para esta etapa da educação básica.
Neste contexto, o currículo pode ser definido. Vamos lá. Um conjunto de conteúdos a serem devidamente trabalhados em busca do desenvolvimento cognitivo das crianças. Conteúdo não, gente. Conjunto de práticas, ok? Conjunto de práticas. Cuidado com esse ponto, tá bom? Aí, endossado pelo o artigo 3º, eu posso dizer que está errado. Próxima questão vai dizer o seguinte. Questão 8 vai dizer aí pra gente o seguinte. Leia o trecho a seguir, retirado das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, e julgue o item a seguir. Vem comigo então. Conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5. Esse trecho é a descrição do conceito de proposta pedagógica. Não, pessoal. Aqui pode marcar que é errado, é o conceito de currículo, ok? Descrição, professor. Onde é que está escrito isso? Artigo 3º, tá bom? Então pode marcar errado. Próxima questão diz o seguinte. A resolução que trata sobre as DCNs para a educação infantil e quanto às suas determinações, é correto afirmar que as DCNs para a educação infantil articulam-se com as DCNs nacionais da educação básica e cumprem a função de orientar as políticas públicas na área e elaboração, planejamento e execução, avaliação de propostas pedagógicas e curriculares. Pode marcar certíssimo aí, pessoal. Quem afirma isso, quem ajuda a colocar como certo, artigo 2º. Próxima questão, vem comigo. A 10 diz o seguinte, olha só. A respeito das DCNs para a educação infantil, a frequência na educação infantil é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental. Quando eu vou lá para o artigo 5º, no seu parágrafo 4º, me fala que não é pré-requisito. Ok? Então, pode marcar aí errado. Próxima questão diz o seguinte. A avaliação da aprendizagem é o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nelas são educados e cuidados. O que nós temos aqui, pessoal? Ele vai dizer que a avaliação da aprendizagem tem esse conceito aqui. E, na verdade, esse conceito é de proposta pedagógica, ok? Ou de PPP, projeto político pedagógico. Pode marcar aí errado. Próxima questão vem dizendo o seguinte. As propostas pedagógicas da educação infantil, segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, devem respeitar os princípios culturais, estéticos e lúdicos. Quais são os princípios, pessoal? Éticos, políticos e estéticos, ok? Éticos, políticos e estéticos. Ou seja, essa questão está errada. Questão 13 vem dizendo o seguinte. Segundo as diretrizes curriculares para a educação nacional, educação básica, a avaliação da aprendizagem baseia-se na concepção de educação que norteia o professor, a relação professor, estudante, conhecimento, vida em movimento,
devendo ser um reflexo para a reconstrução prática, pedagógica e avaliativa. Na educação infantil, primeira etapa da educação básica, a avaliação é realizada mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança. Pode colocar, pessoal, certíssimo. Tanto as DCNs para a educação básica, vai falar, tem uma parte lá só de educação infantil, como as próprias DCNs para a educação infantil vão trabalhar nesse aspecto, porque uma não pode contradizer a outra, beleza? Eu trouxe essa questão aqui porque essa e outra questão também que vão trabalhar em conjunto com as DCNs para a educação básica, beleza? Então, ponto importante. Pode voltar lá pra gente. Vamos para a próxima questão, a questão 14, que irá trabalhar o seguinte ponto. É correto afirmar que o artigo 9º das DCNs para a educação infantil estabelece que a brincadeira deve ser o eixo norteador ao lado das interações das práticas pedagógicas que compõem a proposta pedagógica. Foi justamente o que eu falei, pessoal. Interações e brincadeiras. Pode colocar aí, correto. Certíssimo, pessoal. De acordo aí com o artigo 9º. Próxima questão. Vem trabalhando o seguinte ponto. As diretrizes curriculares nacionais fixadas pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, estabelecem referências para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir. As DCNs foram criadas para assegurar a formação básica comum para a educação básica brasileira e para isso orientam os currículos e seus conteúdos mínimos. Pode marcar também como sendo corretos, que são os pontos aí que são trabalhados quando se fala em elaboração, formação de currículo. Perfeito, pessoal? Espero ter contribuído para os seus estudos. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.